Olá, querida amiga, querido amigo do canal Vivendo Cronicamente Feliz. Em tempos de quarentena e coronavírus, nós gostaríamos de conversar a respeito de reações e emoções muito comuns que as pessoas têm diante de uma situação muito traumatizante. A primeira das reações é tentar encontrar um culpado. Normalmente, a gente busca responsabilizar alguém. A gente busca tirar o peso das nossas costas. E a gente tem percebido alguns governos e alguns cidadãos tentando encontrar a culpa para a pandemia do coronavírus, tentando colocar a culpa no país de origem, a China. E isto é maravilhoso para o cidadão que encontra o culpado, porque ele tira dele a responsabilidade que lhe cabe. Num mundo altamente industrializado, onde muitas e muitas nações jogam toneladas de poluentes no ar, no mundo onde muitas nações não conseguem proteger devidamente as suas reservas florestais. No final do ano passado nós vimos a Amazônia brasileira arder em chamas por vários dias. Logo em seguida nós vimos as florestas da Austrália arder em chamas por vários e vários dias. Num mundo onde a maioria dos nossos rios estão poluídos, onde os nossos mares e os nossos oceanos estão poluídos e superexplorados. É muito fácil querer tirar toda a responsabilidade de toda a humanidade e jogar essa responsabilidade em cima de apenas um povo. Isso significa que a gente não tem que fazer uma reavaliação do nosso estilo de vida. Isso significa que nós não precisamos repensar o nosso jeito de estar na Terra. Seria fácil culpar um só povo, dizer que foi por isto ou por aquilo que eles fizeram lá num país distante e a gente continuar tocando a nossa vida, vivendo a nossa sociedade altamente consumista, sem precisar repensar nada, sem ter que gastar nenhuma energia para a gente reavaliar e para a gente redirecionar o nosso rumo de vida como indivíduo e o nosso rumo de vida como sociedades. Veja, a nação que mais polui no mundo, se ela encontra um culpado que está além da responsabilidade dela, ela não precisa assinar nenhum acordo para diminuir os poluentes que ela emite na atmosfera. Isso significa lucro. Então, é muito fácil a gente buscar um culpado. Isso acontece também na nossa vida pessoal. A gente sempre quer tirar o peso da nossa responsabilidade, seja das nossas ações, como também das nossas omissões. Porque muitas vezes deixar de fazer também é tão maléfico quanto fazer errado. Deixar de fazer o certo é tão ruim quanto fazer o errado. Mas quando eu encontro um culpado, eu estou livre de ter que repensar, de ter que redirecionar a minha vida. O perigo da gente querer encontrar um culpado, o perigo da gente não assumir a nossa parcela, cada um como indivíduo, cada um como sociedade, dentro dessa pandemia ou dentro de qualquer circunstância que venha a ocorrer na nossa vida, é unicamente você estar dirigindo um carro, ele vai bater no poste, mas você acha que a culpa é do outro e você continua na direção. Você vai ver que vai ter a catástrofe. E o maior prejudicado vai ser você que está dirigindo o carro. Mas se você acha que a culpa é do outro, você não tem que parar e pensar, eu estou indo na direção errada,
eu tenho que mudar de direção. A princípio, a gente acredita que está economizando energia. A princípio, a gente pensa que está se protegendo, colocando a culpa no outro. Mas, na verdade, a gente está indo por um caminho de autodestruição. Se cada um assume a sua responsabilidade na sua vida, você continua dirigindo o seu carro em direção ao poste. E, às vezes, a batida pode ser fatal. Às vezes, você pode ter só uma perda material. Mas, dependendo da velocidade que você está dirigindo, você pode perder a sua própria vida. Essa é uma reação muito comum. Às vezes, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, a gente tenta buscar um culpado, a gente tenta responsabilizar alguém. Muitas vezes, a gente tem um estilo de vida totalmente errado, muitas vezes a gente tem hábitos nocivos de saúde, muitas vezes a gente é sedentário, mas a gente não assume, a gente quer encontrar um culpado. Às vezes pode ser Deus, às vezes pode ser até o seu próprio corpo que te traiu. Mas quanto mais a gente busca um culpado fora da nossa responsabilidade, mais difícil é a gente assumir o controle da situação. Porque quando eu me responsabilizo pelos meus atos ou pelas minhas omissões, eu tenho a possibilidade única de rever a rota, de ver que eu vou bater no poste, mas que eu posso mudar a minha direção. Uma segunda reação que a gente tem percebido é a negação dos fatos. Isso desde o governo chinês. Ele foi o primeiro a negar a gravidade dos fatos. E depois a gente percebeu governos e cidadãos de várias nações do mundo negando os fatos. Não, é só uma gripezinha. Não, não é tão grave assim. Não, só vai atingir uma parcela da população de grupo de risco. E vamos tentando tocar a nossa vida como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma normalidade. E isto também é uma reação humana. Quando você vê uma bomba cair na sua vida e você vê toda a destruição que essa bomba causa, a primeira sensação que você tem é de todas as perdas que você teve por causa dessa bomba. Então, negar esse fato também é uma tentativa de proteção. Eu protejo as minhas emoções, eu protejo a minha mente, negando que eu estou diante de um fato grave, negando que eu tenho, sim, que ter ações drásticas, negando que eu tenho que mudar o rumo da minha vida para conseguir sobreviver a este fato. A negação, ela, num primeiro momento, te dá um tempo para respirar, analisar as perdas, mas logo em seguida a gente tem que aceitar para poder redirecionar aquele carro que vai bater no poste. Então, se a gente não fazer essa análise e se a gente insistir nessa negação, fatalmente o nosso carro vai bater no poste. Não tem como a gente fugir de um fato. É a mesma coisa se você receber o diagnóstico de uma doença grave que precisa urgente de uma cirurgia. Não tem como você adiar, não tem como você pedir um tempo. Simplesmente você tem que aceitar e se submeter ao tratamento proposto. No caso do coronavírus, o tratamento proposto hoje é a quarentena. E não adianta a gente ficar ansioso pela situação econômica, não adianta a gente ficar ansioso pelos boletos de pagamentos que a gente vai ter que realizar, não adianta a gente ficar ansioso porque a criançada está em casa bagunçando. Nada vai nos livrar do fato. Temos que ficar em casa, temos que aceitar. A negação, ela só vai trazer consequências ainda piores.
Em 2018, no inverno de 2018, eu acordei numa terça-feira com uma dor nas costas quando eu respirava. Quando eu respirava bem fundo, eu sentia uma pontada. Não conseguia definir o lugar. Como eu sempre tive um desvio de coluna, que às vezes eu acordo travada, eu considerei que poderia ser isso e fui trabalhar. Passei o dia todo com essa dorzinha me incomodando. Como proteção, eu parei de respirar fundo. Eu respirava até onde eu não sentia dor. À noite, liguei para uma amiga minha que é médica e passei na casa dela. Ela auscultou, fez uma anamnese, eu não tinha febre, eu não tinha tosse, eu não tinha secreção. Apenas essa dor ao respirar. E ela falou, olha, não parece ser uma pneumonia, mas a gente não descarta esse diagnóstico. Vamos agir como se fosse uma dor na coluna. Você vai tomar esse analgésico, você vai tomar esse chá, você vai fazer um escaldapé para dormir bem relaxada e amanhã a gente reavalia. Eu acordei na quarta-feira muito bem, sem quase nenhuma dor. E a minha conclusão foi, era um problema na coluna. Foi algum nervinho pinçado durante a outra noite. E fui trabalhar normalmente. Na hora do almoço a dor voltou. E se estendeu por toda a tarde. Em casa, repeti os mesmos procedimentos e acordei na quinta-feira com a mesma dor. Fui trabalhar, liguei para minha amiga, a dor agora estava um pouco mais intensa. A respiração já era um pouco mais curta. E novamente, eu diminuí a extensão da minha respiração até o limite da dor. Então a minha respiração já começou a ficar uma respiração só no peito. E se eu puxasse um pouquinho mais, doía. Então eu não respirava com toda a profundidade que eu poderia. Liguei para minha amiga, expliquei e ela me perguntou, febre, tosse, secreção? Absolutamente não. Então ela falou assim, vamos fazer um raio-x? Eu peguei a minha agenda, olhei meus compromissos, vi os pacientes que eu tinha que atender naquele dia e concluí que era impossível eu desmarcar alguém para ir até algum lugar tirar um raio-x. E eu falei para ela, passo na sua casa à noite e pego a guia do raio-x e faço amanhã. Pode ser? Ela suspirou e concordou. Na quinta-feira, eu amanheci com mais dor. A minha respiração já era assim. Fui trabalhar ainda assim. Mas chegou na hora do almoço, eu liguei para minha amiga médica. Expliquei a situação para ela, ela falou, a gente vai precisar de um raio-x. Eu olhei a minha agenda, vi meus compromissos, os pacientes que eu tinha e respondi, vamos deixar isso para amanhã? Porque hoje eu não vou conseguir sair do consultório. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Trabalhei até tarde, mesmo com dor. Fui para casa, tive uma noite péssima. Acordei sexta-feira que eu já quase não respirava mais. Minha respiração era ofegante e muito doída. E custosa, porque cada vez que eu enchia o pulmão, eu sentia dor. Ainda assim eu fui trabalhar. Mas chegou na hora do almoço, eu não conseguia nem levantar os braços mais. Aí minha mãe tomou o pulso, falou assim, agora a gente vai para o hospital. Fiquei 3 horas esperando num pronto-socorro para ser atendida. Fiz um raio-x. E qual não foi a minha surpresa com o diagnóstico? Pneumonia. E o médico falou para mim assim, você não percebeu? Sendo da área de saúde, você não conseguiu perceber?
E eu respondi: doutor, mas eu não tinha nenhum sintoma. Eu não tinha febre, eu não tinha tosse, eu não tinha secreção. Como eu poderia adivinhar? E ele olhou para mim, deu uma risadinha e respondeu: como você acha que o seu pulmão poderia estar se você não estava conseguindo respirar? O pulmão é o órgão da respiração. O normal é você respirar sem dor. Você está ofegante. O seu coração está disparado. Como você não percebeu? É assim. Eu não percebi porque desde o instante que eu senti o primeiro sintoma, eu neguei. O perigo da gente ficar na gaiola da negação é esse. A gente está com o nosso carro em direção ao poste e a gente nega que vai bater. E a gente, em vez de brecar, em vez de diminuir a velocidade, em vez de mudar o rumo, a gente acelera. A gente esquece que é mortal. Então, apesar da negação ser uma reação que num primeiro instante ela nos protege ao nos dar um tempo para olhar o todo e analisar, se a gente ficar na negação, com certeza a gente entra num processo de autodestruição. Ou a gente deixa de tomar medidas rapidamente e a gente vai pagar esse preço muito mais caro. Eu que não queria perder 1 hora do meu tempo de trabalho para tirar um raio-x, depois eu tive que ficar 1 semana em casa de repouso. E hoje eu penso toda a dor que eu poderia ter evitado. Toda a quantidade de antibióticos fortíssimos que eu precisei tomar por vários dias, que eu poderia ter reduzido. E por quê? Simplesmente porque eu neguei e me mantive no processo de negação. Então é isso, procurar culpar alguém e negar a situação, apesar de serem reações absolutamente humanas e serem reações bastante comuns, são reações que, se a gente se prender nelas, fatalmente a gente coloca a nossa própria vida em risco. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença grave, que precisa de uma cirurgia o mais rápido possível, quanto mais tempo essa pessoa negar esse diagnóstico, quanto mais tempo essa pessoa negar essa situação, mais difíceis são as chances de sucesso na cirurgia. Maior é o risco do pós-operatório. Maior vai ser o preço pago pelas consequências da negação, da omissão, da falta de agir o mais rápido que tem que se agir. E aí, depois que a ficha cai, a gente tem uma emoção, a maioria das pessoas tem uma emoção absolutamente humana, que é a raiva. Então, se você passou por esses 3 estágios, não se condene, não tem nada errado com você. O que acontece é que você é ser humano, só isso. Por que a gente sente raiva? Porque a gente é apegado à nossa vida, porque a gente é apegado aos nossos planos, porque a gente é apegado principalmente à nossa sensação de controle do futuro. A gente acredita fielmente que eu planejei e assim vai ser. Então, dá raiva quando você está com o mapa certinho, você está seguindo aquele mapa, você está tendo sucesso e, como diz o poeta, de repente, não mais que de repente, você olha e você percebe que a estrada saiu do lugar. E você percebe que você pode pegar aquele mapa, rasgar e jogar fora, porque ele já não serve para mais nada. E você
relembra todo o esforço que você fez para seguir aquele mapa certinho. Você pensa nas conquistas que você estava programada na sua vida. E quando você vê que tudo isso foi uma ilusão, a primeira emoção é a raiva. Só uma pessoa com um grau muito evoluído de espiritualização, diante de uma situação dessa, vai sentir gratidão. Mas uma pessoa com um grau muito evoluído de espiritualização, ela sabe já que não tem o controle nas mãos. É por isso que ela sente gratidão, quando o imprevisível acontece na vida. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se você passou por todas essas reações, por essas emoções, não se culpe muito. Você está tendo apenas reações e sentimentos humanos. Mas, por outro lado, não fique preso nesses sentimentos, porque eles fatalmente vão te levar para a autodestruição. Se você tem raiva e você está condenado a ficar em casa com toda a sua família, você pode transformar essa quarentena num verdadeiro inferno. A raiva, que num primeiro momento é um sentimento normal, ela pode te transformar numa pessoa revoltada e agressiva. E pessoas revoltadas e agressivas são as piores companhias para a gente ter, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar e, pior ainda, dentro de casa, em confinamento. Está nas suas mãos fazer dessa quarentena o paraíso ou o inferno. A decisão é sua. Porque uma coisa é certa, de todo mundo hoje foi tirada o poder de decidir qual estrada trilhar. Aqueles planos que a gente tinha feito para o futuro, isso daí virou ilusão. A estrada que eu ia trilhar saiu do lugar. E é por isso que a gente tem essa sensação de raiva, de revolta. Estava tudo tão certinho, tudo tão dentro do que eu tinha planejado. Como assim? Eu não tenho controle? Não, ninguém tem o controle de nada, de absolutamente nada. Mas eu queria lhe dizer, como uma pessoa que acompanha alguém com uma doença crônica muito grave, progressiva e degenerativa ao longo de quase 30 anos. Se você não tem mais o poder de decidir qual estrada você vai trilhar, saiba que ninguém, nenhuma situação tem a capacidade de tirar de você o poder de decidir como você vai trilhar essa estrada. Porque você pode ter uma quarentena com mau humor, com agressividade, com raiva, mas você pode também ter uma quarentena como uma pessoa leve, bem-humorada, divertida, generosa, amorosa. Você pode destruir as suas relações familiares nessa quarentena, mas você também tem a chance, talvez a chance única, de reconstruir relações desgastadas. Talvez você está tendo a chance única de elevar para um outro patamar relações que já eram saudáveis. Pensa bem, como será daqui a algum tempo, quando a gente sair da quarentena, porque sim, ela vai acabar, ela tem um período, ela não vai ser eterna. Como você quer relembrar essa quarentena? Ou como você quer ser relembrado nessa quarentena? Seria muito legal se, quando terminasse a quarentena e a gente regressasse para casa,
aquelas pessoas que conviveram com a gente falassem assim: nossa, que saudade de você! Nossa, que saudade das nossas brincadeiras da quarentena! Nossa, senti falta da gente almoçar todo mundo na mesa. Nossa, vamos ver se domingo a gente faz igual na quarentena? Não vai ser uma conquista para você? Não vai ser uma conquista para a família? Por outro lado, quando essa quarentena acabar e você sair, pode ser que aquelas pessoas que conviveram com você falem assim: graças a Deus, acabou, eu não aguentava mais essa figura diabólica. Graças a Deus ele vai para o trabalho. Graças a Deus a gente não vai mais ter tanta briga aqui em casa. Então, meu querido, minha querida, é como disse Cora Coralina: tudo depende de uma única palavra: decisão. Como dizia essa eterna professora sábia e poeta Cora Coralina: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri nos caminhos incertos da vida que o mais importante é o decidir. Então, meu querido, minha querida, está na sua consciência a decisão de como vai ser a sua quarentena. Porque a quarentena será. Bem, se você achou que a nossa reflexão no canal hoje te ajudou, ou pode ajudar alguém que você ama, faz um favor para nós. Dá um joinha aqui no canal, se inscreve e compartilha. E a gente queria avisar também que nessa sexta-feira, às 14h, nós estaremos no canal Buenas Comunicações, no canal do Instagram da Buenas Comunicações, numa live. Então, se você quiser nos acompanhar, a gente vai deixar aqui também o link da Buenas Comunicações. Meus queridos, minhas queridas, até breve. Um beijo no seu coração e no coração da sua família. Uma ótima quarentena a todos.